O tema de hoje, como já nós anunciamos, a volta de Jesus ocorrerá em quantas etapas? Então vamos aí à primeira parte do bloco. Quem dá início então, esses primeiros 4 minutos? Vocês sabem. Pastor Sérgio. Comigo, tá bom, vamos lá. Bom, em primeiro lugar, a história da igreja é uma história que acredita que a igreja passa a grande tribulação, historicamente falando. Entrar na história é um problema aí para o pré-tribulacionismo, porque o pré-tribulacionismo não tem voz, né? Em quase 2.000 anos de história, tem voz em menos de 200 anos. E isso é um décimo, é o dízimo, menos que o dízimo do tempo da história da igreja. Eu sei que essa posição hoje é minoritária no Brasil, porque o pré-tribulacionismo cresceu muito a partir do pentecostalismo, do dispensacionalismo, mas eu quero começar esses primeiros minutos, obrigado, Thaís, lembrando que a nossa doutrina, ela precisa brotar de textos bíblicos, versículos da Bíblia, capítulos, versículos, textos escritos dentro da Bíblia, e não de montagens, né? Ontem aqui, no debate sobre 70 semanas de Daniel, ficou claro que a interpretação dispensacionalista que coloca uma pausa no meio das 70 semanas é uma interpretação humana, é uma interpretação, não é um texto. Não existe uma autorização bíblica a partir de textos bíblicos que autorizem alguém a fazer isso. Então é uma elucubração, uma interpretação. A mesma coisa acontece com pergunta tema desse debate. A volta de Jesus se dará em quantas etapas? Bom, Jesus é a pessoa que mais falou da sua volta. Não foi Paulo, não foi João, não foi Mateus, foi Jesus. A pessoa que mais falou sobre a volta de Cristo foi o próprio Cristo. E em nenhuma vez que ele fala, e ele fala isso através de parábolas, as 10 virgens, o joio e o trigo, os talentos, as bodas. Ele fala isso através o recurso parabólico de Cristo está infestado de textos que falam da volta gloriosa de Jesus. Então quem mais falou da volta de Jesus foi o próprio Cristo. Aonde na Bíblia, em qual momento, em qual passagem, e eu não preciso falar, você quer um versículo, não, pode ser uma ideia dentro do texto, que tem essa ideia de que a volta de Jesus é uma volta bipartida. Que ele vem uma etapa, depois ele volta, depois ele vem de novo. Eu quero aqui deixar um questionamento também, que seria mais honesto para a posição pré-tribulacionista, divulgar que vocês creem em 2 voltas. Porque na prática, é realmente isso. É mais legal, então nós cremos que Jesus volta 2 vezes. Uma para o arrebatamento da igreja e outra para a Batalha do Armagedon e fica, né? E segue a agenda escatológica. Então, eu queria começar com esse questionamento, levantar essa questão. Aonde na Bíblia dá margem para isso? Onde é que Jesus falou isso? Ou algum dos seus apóstolos disse isso? E se não tem, então aí deve ficar claro que é também mais uma interpretação meramente teológica, uma manobra teológica, e não exatamente uma doutrina bíblica. Doutrina bíblica brota de um texto bíblico. Coisas teológicas nascem das ideias das pessoas. Então tá aí, né, faltariam 30 segundos, né? Mas vamos então à resposta, né, a primeira consideração inicial, por parte do pastor Jamierson, por favor. Muito bem, eu gosto da abordagem do pastor César, porque ele foi para 2 pontos importantes, né? O primeiro, a história. E aqui, você que está me assistindo em casa, você que tem o gosto pelo estudo, porque nós temos assim muita gente que gosta do tema da escatologia, mas não estuda, né? Então assim, você sabia que o pós-tribulacionismo também não era a doutrina dos pais da igreja? A patrística, compreendida por um período de, arredondar aí, pelo menos uns 400 anos, não ensinava o pós-tribulacionismo. O entendimento dos pais da igreja sobre o arrebatamento da igreja, a vinda de Jesus, era chamado, teologicamente correto, de intratribulacionismo. Ou seja, eles criam já estar durante a grande tribulação, e não que Jesus voltaria depois da grande tribulação. Então é uma abordagem
historicamente, o pastor César aqui, ele comete um equívoco, né? O pós-tribulacionismo, ele é mais antigo, sistematizado, mas ele não estava sendo ensinado na patrística. Então, assim, o que é muito importante você entender? A escatologia nunca foi uma doutrina ou uma área do ensino teológico profundamente estudado nesses 2000 anos do cristianismo. Então, o pastor César levanta aqui, é um espantalho, o espantalho, né, da idade, que uma doutrina se consolida pela sua idade. Não é verdade. O que acontece é o seguinte: nos primeiros séculos da igreja, os temas foi cristologia, trindade, esse tipo de debate que se deu nos primeiros 400 anos. Depois a igreja entrou numa era de esfriamento, abandono teológico, que é chamada a era da igreja medieval. Também não se estudou escatologia. E os reformadores também não estudaram escatologia. Olha que interessante, Bispo G. Um grande reformador, João Calvino, que escreveu o comentário de toda a Bíblia, dos 65 livros da Bíblia, do livro do Apocalipse, ele não fez nenhum comentário, porque ele entendia que o assunto ainda requeria maior estudo, maior aprofundamento. Então, a explicação para que a escatologia passe a ser sistematizada e compreendida corretamente é por causa desse problema histórico. Então, vamos para a história. Essa é a grande realidade. O próprio historiador da Igreja Presbiteriana no Brasil, o doutor, professor Alderi Matos, ele escreve num dos seus livros de história da igreja justamente isso, que os reformadores reproduziram as ideias de Agostinho, que são ideias alegóricas, né? Ele pegou o método alegórico e alegorizou várias coisas. Então, o milenismo vem disso e vários outros pensamentos da escatologia de Agostinho. Então, é assim, nos últimos 200 anos, embora a gente fale daquilo que denominamos de proto-pré-tribulacionismo, com Éfraim, o Sírio, com os irmãos Docino, com o Codex Amintius, né, do ano 690 a 760, um documento de fé desse período. Depois com John Gill, famoso calvinista John Gill, do século 17, que já começou a falar em dispensações, já começou a falar de uma vinda de Cristo pré-tribulacional. Então, nos últimos 200 anos, é que nós temos o desenvolvimento do pensamento teológico. É isso que explica. E agora, nunca se estudou tanto teologia quanto nos últimos séculos. Agora, em relação a texto bíblico, eu gostaria que o pastor César mostrasse um texto bíblico falando claramente que Jesus tem duas naturezas. Ou um texto claro que fale que Deus é trino. É uma composição teológica. Então, exigir um texto bíblico claramente que fale de duas fases da segunda vinda, eu acho que é bater num espantalho. Perfeito. Bom, pastor César, está aí colocada a posição muito teológica. E como é que fica então? Será que os pais da igreja realmente tinham essa visão? Será que eles estavam já achando que vivendo o Apocalipse, né, no contexto das tribulações? Vou desafiar o Jamierson a me apresentar um documento com a palavra intratribulacionismo que tenha mais de 50 anos. Não existe. Não existe. Essa palavra que ele colocou agora foi inventada pelos pré-tribulacionistas para esconder a verdade de que os pais da igreja eram pós-tribulacionistas, ou seja, acreditavam que a igreja atravessa a grande tribulação. Aquilo que o Jamierson está chamando de espantalho, eu vou apresentar então provas contundentes com documentos. E contra provas e documentos, aí eu quero ouvir o seu argumento. Por exemplo, o documento mais antigo da igreja é o Didaquê. No Didaquê, no capítulo 16, no verso 4 em diante, está dizendo assim: crescendo a injustiça, os homens se odiarão, se perseguirão e trairão mutuamente. Aparecerá o sedutor do mundo, como se fosse o Filho de Deus. Fará sinais e prodígios, a terra será entregue nas suas mãos, cometerá crimes como jamais cometidos. Então toda criatura humana passará pela prova do fogo. Contudo, aqueles que permanecerem firmes na fé serão salvos por aqueles que os outros amaldiçoam. Ele está dizendo que eles estavam passando por aquela época? Não. Eles estão dizendo que a igreja será perseguida e atravessará a grande tribulação. Justino, o mártir, no ano 165 depois de Cristo, diz assim no livro Diálogo com Trifão, página 110. Ele diz assim: estão anunciadas duas vindas de Cristo.
Uma em que se predisse que apareceria passível, sem glória, sem honra e seria crucificado. Outra em que viria dos céus, em glória, quando o homem da apostasia, aquele que profere insolências contra o Altíssimo, se atrever a cometer iniquidades contra nós, cristãos, contra nós, que conhecemos a religião através da palavra. Em nenhum momento ele disse que ele estava vivendo aquilo, ele está dizendo que é uma passagem escatológica. Irineu de Lyon, o ano 130, 202, diz assim: temos que nos lembrar que ele foi de si... Está claro, portanto, que aquele que deve ir matará três desses reis, que outros se submeterão e que ele será o oitavo deles. Eles destruirão Babilônia, reduzirão a cinza, darão seu reino à besta, perseguirão. E em seguida serão destruídos pela vinda do nosso Senhor. Livro contra Heresias, livro 5, capítulo 26. Irineu de Lyon, Hipólito de Roma, Epístola de Barnabé. Irineu de Lyon, muitas vezes, está fartamente documentado na história que a igreja acredita que a volta de Cristo acontece em uma etapa depois da grande tribulação. Faça igual eu fiz agora. Me apresenta um documento onde intratribulacionismo aparece. Então, todos esses documentos que o pastor César está citando, esses documentos de fé falam da igreja atravessando a grande tribulação. Então é o intratribulacionismo. O pastor acabou de me dar provas, que o senhor está me pedindo, de que a igreja era pós-tribulacionista. A igreja nunca foi na patrística pós-tribulacionista. A igreja foi intratribulacionista. Ela entendia, por causa da perseguição, até o terceiro século, né, quando a igreja com Constantino se tornou oficial. Então, até isso, a igreja romanizada com Constantino acabou dando a alimentar o que é chamado de amilenismo, né? Ou a igreja já entrando num período de domínio universal. Ou seja, até o cessar das tribulações, das perseguições que a igreja encontrou durante os 3 ou 4 séculos, ela entendia estar vivendo já dentro da grande tribulação. E nenhum documento desse que você leu, pastor César, fala de pós-tribulacionismo. Porque nesse período, historicamente, a escatologia não estava sistematizada. Então, quando a gente fala de intratribulacionismo, é a ideia que está justamente nesses documentos de que a igreja estava vivendo a grande tribulação. E não que o arrebatamento da igreja se daria depois. Então, assim, o documento que você me apresentou é justamente o que eu disse. Os pais da igreja não sistematizaram a escatologia. O pouco que se falou em termos intratribulacionistas, que é vivendo a grande tribulação. Agora, há sim um documento de fé da patrística, que eu sei, né? Os pós-tribulacionistas gostam de desacreditar esse documento, mas ele, o pseudo-Éfraim, né, do ano 373, em que ele fala em termos pré-tribulacionais. Por exemplo, pois todos os santos e eleitos de Deus estão reunidos antes da tribulação que está para vir, e são levados ao Senhor para que eles não vejam a confusão que é sobrepujar o mundo por causa de nossos pecados. Então, esse é um documento do 4º século, que fala em termos pré-tribulacionistas, é por isso que chamamos de proto-tribulacionismo, proto-pré-tribulacionismo, né? Porque, embora não se saiba exatamente quem é o autor desse documento, não se questiona a historicidade dele. Você não mencionou quem é o autor? Não, pseudo-Éfraim. O que é um livro pseudo-epequi? É um livro falso. Não, não é. Não é um livro falso. O autor não se sabe quem é o autor, mas o documento é do período. O documento é da época. Ou seja, não importa quem escreveu. Escreveu em termos pré-tribulacionistas. Isso no 4º século. Então, assim, a gente vai... Aí depois, no 7º século, com os irmãos Docino, com o Codex Amintius, são outros documentos que depois, quem me chamar nas redes sociais, eu posso passar um link de um site que trabalha essa questão histórica da escatologia, com essas nuances. Ora se parece intra, ora se parece pré. O pós-tribulacionista aparece de alguma maneira, você pode até usar um documento desse em favor do pós, mas a questão que eu estou colocando aqui é que a escatologia só veio se desenvolver agora nos últimos séculos. Esse é um ponto histórico, não é possível contestar isso. Isso, agora, assim, é óbvio que todos, né, os apóstolos, até os pais da igreja, eles
tinha uma expectativa que fosse o mais breve possível. Então, quando eles citam Babilônia, eles estão falando de Roma. É claro que é Roma. Então, a expectativa deles é que já estivesse, de uma certa forma, acontecendo. Então, a gente tem que levar um pouco em conta isso. Então, não... Agora, o que é um estudo escatológico, ele fica bem diferente, né? Se a gente se organizar, porque nós, muitas vezes, pegamos muito o Novo Testamento. Eu tenho até a mesma regra. Primeiro Jesus, depois apóstolos. Mas será que nós estamos desprezando um pouco também as palavras proféticas do Antigo Testamento nesse contexto? Existe algum conteúdo que possa ajudar nisso, pastor César? Vamos lá. Pastor Jamierson? Boa pergunta. Tá na minha vez aqui? Pode ser. Então vamos lá. Para fechar essa questão da história da igreja, então, primeiro, eu pedi um documento, alguma coisa onde a palavra intertribulacionismo aparecesse. Não tem. Não existe. Ou seja... E a palavra pós-tribulacionismo existe? Existe. Nesses documentos? O senhor poderia citar? É só mostrar aqui, Jamierson. Não, o senhor está pedindo uma palavra pré-tribulacionista. Nesses não documentos pedi a palavra históricos. Pré-tribulacionista. Não, você não entendeu. Eu pedi assim. Então vamos lá. Eu não falei da história da igreja. Eu falei assim, me apresenta um documento antes de 50 anos. É só Certo. voltar a fita. Sim. Antes de 50 anos, que apresenta o termo intertribulacionismo. Tá, mas e daí? Há 50 anos eu te mostro vários que tem pós-tribulacionismo. Vários, milhares. Ok. Então, vamos lá. Essa palavra intra foi inventada recentemente. Mas nós não estamos discutindo Está a na palavra. minha vez, eu não te cortei. Tá bom. Okay. Essa palavra intra foi inventada recentemente porque não tem como escapar dos textos que eu acabei de apresentar. Lá, ele não está dizendo que ele está vivendo a tribulação. Ele está dizendo que a tribulação ia acontecer e a igreja ia passar. Não. Entende? Bom, posso ler novamente os textos. Compartilhe os textos nas suas redes sociais, pastor César. Pode ser, posso. Para que o leitor Hipólito leia de Roma, o texto, se se o texto está de fato falando que Jesus vem depois da grande tribulação. Vamos lá. Hipólito de Roma, em 170, escreveu: o tirano anticristo deve reinar e perseguir a igreja, que escapa de cidade em cidade e busca esconderijo nos desertos e nos montes. Tratado sobre Cristo e o Anticristo, capítulo 60. Eu estou falando de um livro do século II. Ele está dizendo que ele está na grande tribulação? Não. Sim. Ele está dizendo que ele estava, então vou ler de novo. Aí é uma questão de interpretação de texto, né? O Anticristo deve perseguir a igreja, que escapará de cidade em cidade em busca do esconderijo. Ele está dizendo que ele faz parte? Ele está narrando o período que ele está. Então, É um período de perseguição que ele está vivendo. O tirano, o anticristo, deve reinar e perseguir a igreja. Está dizendo que já estava perseguindo? Não, ele está citando o anticristo. Se o anticristo se manifestou ainda ou não. Então, ele não está falando se está ou não na grande tribulação. Exatamente. E você está dizendo que ele dizia que estava. Então, onde está o erro? Eu disse que o pensamento da patrística é intratribulacionista. Então é só apresentar um documento. Da idade dessa palavra. Ok, né? É só você apresentar o documento onde ele fala que ele estava no meio, que era aquele momento. Entendeu? Você não tem esse documento. Então, finalizando aqui a minha fala. Já que esse negócio de intertribulacionismo é novo para mostrar que a igreja sempre creu, assim, historicamente falando, eu vou discordar de mais um ponto. O Apocalipse foi o livro mais estudado e mais comentado da história da igreja. Nenhum outro livro foi tão comentado e debatido como o livro do Apocalipse. É claro que a história da igreja, ela vem por etapas. Então tem a escolástica, existem etapas da história da igreja, onde os pensamentos são, de fato, e aí nisso eu concordo contigo, são organizados. E novos nomes são criados. Ok, não estou falando disso. Agora, não existe essa história... O livro que você apresenta, Pseudo-Efraim, é um livro falso. É um livro falso. A palavra pseudo é um falso autor. É um falso autor, não um falso exatamente, é um falso autor. Mas não um falso documento. Então você acredita em livros pseudepigráficos? Não, documento da época. Mas o peso... documento é da época. Aí eu volto para ti. Não importa o autor. Mesmo que seja falso, assim, né? o peso de quem é o escritor também acho que deve entrar, né? Então, citar falsos autores... porque é a mesma muda coisa. o jogo. Então, né? mas a questão é a historicidade do texto, Bispo G. De quando que o texto é? Não importa o autor. O texto é da época? O texto foi escrito? Existe esse documento? Ou é um fake news? Não, o documento existe, só não se sabe se foi Éfraim. E como nós podemos lidar com cartas e até testamentos aí apócrifos, que a gente conhece, que são muitos, então, e que a gente não tem e nem os leva em consideração, pode ter historicidade, mas não tem vínculos sagrado. Correto. Então aí perde. E tem uns que usam o nome de apóstolo, né?
Não, o ponto é assim, porque a escatologia, assim, qualquer historiador ou qualquer teólogo que leia todos os 2000 anos de história, sabe que a escatologia é matéria recente. Os próprios reformadores não se debruçaram sobre ela. Os reformadores se preocuparam com eclesiologia e soteriologia. Por mais que um ou outro falou de alguma coisa de escatologia, mas ninguém estava preocupado com isso. Tanto que Calvino não comenta o livro de Apocalipse. E a justificativa dele é justamente que ainda não estava pronto para enfrentar o livro do Apocalipse e comentá-lo, né? Então, assim, com o sola escritura, houve um retorno às escrituras, o avivamento, né, com os avivalistas, século XVIII, houve um despertamento pelas escrituras, e aí, de fato, começou-se a se estudar a escatologia para valer, né? Tanto o pós-tribulacionismo se desenvolveu bastante nos últimos 200 anos, sistematizando a doutrina, respondendo às questões que ainda não estavam respondidas, como o pré-tribulacionismo também se consolidou. Então, assim, a gente está fazendo aqui uma abordagem histórica e que fique isso muito claro. Ela vai ter, né? Então, falar que o pré-tribulacionismo não é uma doutrina verdadeira por causa que ele é novo, então você tem que primeiro questionar. Mas por que, então, ele surge agora? Por causa desse contexto histórico, né? Então, colocar assim os pingos nos is, tá? Mas eu gosto da segunda parte que o pastor César abordou. A parte bíblica. A história, a gente não pode ignorar a história, mas a exposição bíblica é o que vai definir, nortear em definitivo se essa doutrina é ou não bíblica. Eu acho que fica bem atido a isso, né? Vocês estavam comentando. A gente percebe que a época dos mártires foi a época de tratar escatologia no início, mas com a ótica de estar praticamente vivendo na iminência, né? Esse é o início, tudo bem. Mas, por exemplo, a época do protestantismo, início do protestantismo, é uma época teológica de embate para tirar, entre aspas, uma heresia que existia. Que a gente sabe que era, por muito tempo, perdurou e, obviamente, a discussão era outra. Correto. Mas eu acho que eles também não deixaram essa época sem falar a respeito do futuro, de escatologia, né? Não entendo dessa forma. O que você acha, sobre isso? Então, eu acho que essa última fala do Shammai aí, vamos para o texto bíblico e tal, é só o Efraim, o Ciro, foi um grande cristão. E o pseudo-Efraim é um falso cristão, um falso irmão. Por isso o nome falso Efraim, né? Então, ele não é também do século III, Shammai. O século IV, eu falei. O século. Então, esse é o verdadeiro Efraim. O pseudo-Efraim é do século VI até VIII, entre esses séculos. O documento é do IV século. Então, dá uma olhada melhor, porque o documento é do século VI em diante. Mas vamos lá. Mas não importa, né? É falso. Usar um livro falso. Agora, vamos para a Bíblia, né? Aonde Jesus Cristo deu a entender, eu não estou querendo usar um jargão, me mostra o versículo, não. Eu quero dizer, aonde... Mas você sempre faz isso. Mas claro, nossa fé sai da onde? Ok, mas você sabe que a teologia não se constrói assim. Vamos fazer assim. A nossa fé brota do texto bíblico. Okay. Vamos deixar, aqui já parece que deu uma aquecida, vamos deixar para após o nosso break, nós vamos agora no intervalo, como que a volta de Jesus ocorrerá. Será que em etapas, várias etapas, pré, pós? Então fica aí para vocês. Então hoje nós estamos aqui no nosso debate, pastor César Cavalcante, né? Muito conhecido, também o pastor Jamierson, também já muito conhecido em debates, e que estão falando sobre esse tema. E vamos dando então continuidade, e você que queira participar, você pode inclusive responder a nossa enquete do dia. A volta de Jesus ocorrerá em quantas etapas? Você pode pôr no nosso Instagram, responder @FM Rádio Musical. Então você já deixa aí a sua opinião, que é muito importante, né? Porque, obviamente, né, existem temas que a gente torce para não estar participando, né? Então, ou não participar. Mas é importante, né, a sua participação. Na primeira etapa, nós já tivemos aí 56%, me ajude aí, pastor César, aqui é 56%.
56 uma etapa e 44 duas etapas. Opa, pela primeira vez estou na frente. Tá virando, tá virando. Então tá aí, vai aí dando a sua opinião. Então vamos dar continuidade, nós estávamos falando sobre um assunto histórico, né? Sobre se existe realmente alguma prova de que eles estavam vivendo, já pensando em viver a grande tribulação. Como é que é essa temática para que a gente possa afirmar? Pré ou pós? Começa aí, Chamai. Nós fizemos uma abordagem sobre o ponto de vista histórico. Então, o pré-tribulacionismo de modo sistematizado e o pós-tribulacionismo de modo sistematizado são matérias recentes. Isso historicamente está aí para qualquer um ler. Tanto que os reformadores nem deram muita atenção à escatologia. Então, eu justifico a sistematização do pré-tribulacionismo, sendo mais recente, 200 ou alguma coisa de anos atrás, por causa desse desenvolvimento histórico. Não há problema nenhum nisso. Até porque a antiguidade de uma doutrina não torna ela verdadeira. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Tá? Então, assim, agora, do ponto de vista bíblico, o pré-tribulacionismo se fundamenta em, pelo menos, eu procuro, pelo menos, fazer essa apresentação, em 4 pilares fundamentais. Tá? Por que eu creio no pré-tribulacionismo? No arrebatamento da igreja pré-tribulacional. Alguns chamam de 2 fases da segunda vinda. Essa classificação de 2 fases, ou arrebatamento e parousia de Cristo, como eventos distintos, não vem muita questão agora. Né? O fato é que são eventos distintos e não concomitantes. Primeiro grande pilar, Spurgeon, pastor César, que o pré-tribulacionismo apresenta é um conjunto de textos bíblicos, e a gente está falando aqui de Bíblia agora, que são díspares, discrepantes, não harmônicos, e que apenas a visão pré-tribulacionista consegue responder satisfatoriamente. São 2 conjuntos de passagens. No debate passado, eu apresentei a obra Quando a Trombeta Soar, da Chamada da Meia-Noite, página 148, onde que há ali exaustivamente a lista dessas passagens. São 2 conjuntos de passagens que falam de eventos diferentes. Porque tem características diferentes, tem momentos diferentes, pessoas envolvidas diferentes. Ou seja, a harmonização dessas 2 passagens só é possível mediante a visão pré-tribulacionista. Um outro segundo pilar é a doutrina da iminência. Um pós-tribulacionista, o pastor César não pode chegar domingo agora na igreja dele e dizer o seguinte: irmãos, fiquem preparados, né? Fiquem vigilantes para a vinda do Senhor Jesus, porque não faz sentido nenhum a doutrina da iminência na visão pós-tribulacionista. Inclusive, muitos pós-tribulacionistas negam a doutrina da iminência ou reconfiguram, porque esse ensinamento bíblico, inclusive, que aparece muito forte no sermão profético de Jesus, a partir do versículo 36 do capítulo 24, é um calcanhar de Aquiles, é uma criptonita contra o pós-tribulacionismo. Porque se Jesus pode voltar a qualquer momento, ou não há nada nenhum evento que preceda o arrebatamento da igreja, logo, então, não pode ser a parúzia, porque ela é precedida de vários sinais, de vários acontecimentos. Terceiro pilar do pré-tribulacionismo, não sei quanto tempo eu tenho ainda, mas só encerrando, são a realização, como é que se explica vários eventos escatológicos, como o tribunal de Cristo, a bodas do Cordeiro. O julgamento das nações perde todo o sentido na visão pós-tribulacionista. Vou pensar um desses daí para a gente entrar no debate. Porque melhor. Senão eu vou ficar só te ouvindo ler o que você escreveu aí. Aí é o seguinte, ó. Vamos lá, bodas do Cordeiro. Mostra as bodas do Cordeiro acontecendo na Bíblia. Ela aparece no capítulo 19 do livro do Apocalipse. Tá. O capítulo tendo 19... já acontecido. E a igreja está voltando com Cristo no capítulo 19, ela já está vestida de linhos. Não, aí precisa ir lá para o texto, porque aí Sim. o texto é soberano, né, Chamai? Vamos lá. O capítulo é o 19... Do livro de Apocalipse. Vamos lá, versículo... Eu não sei, mas a gente acha aqui, ó. Versículo 7. Você está dizendo que ela já aconteceu. Porque a igreja já está aqui. Então vamos ver se ela já aconteceu. Vamos ver o que a Bíblia diz. Você está dizendo que ela já aconteceu. O texto diz assim, ó.
19, 7. Alegremo-nos, exultemos, demos-lhe glória. Porque são chegadas as bodas do Cordeiro. A sua esposa se preparou, pois foi-lhe dado vestir de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são convidados à ceia das bodas. Correto. Então vai acontecer a ceia aqui, certo? Correto. Ok. Se vai acontecer aqui, é antes ou depois da grande tribulação? Bem, é concomitante. A grande tribulação não é um tempo contado no céu. Então, mas aqui vai Mas, acontecer, não começou as bodas ainda. A grande tribulação está acontecendo na Terra. Tá, e aqui ainda... A igreja não voltou aqui aí a gente ainda tem com que ler Cristo. Ela está com Cristo. Então, a gente está em Apocalipse 19. Correto. Já passou o 6, o 7, o 8, o 9, o 10, um monte de coisa aconteceu. Do 4 ao Aqui no 19, a Bíblia diz que a ceia das bodas está preparada. E a igreja está preparada. E o que preparou a igreja, você pode não gostar. O que preparou a igreja, versículo 9, o bem-aventurados aqueles que são chamados para a ceia das bodas, essas são as verdadeiras palavras de Deus. E o versículo 7 fala que o linho fino, resplandecente e puro que a igreja está vestindo são os atos de justiça dos santos. Vocês gostam de dizer que os santos sempre tem a ver com os judeus. Não tem nada a ver, aqui é a igreja. A igreja está ataviada para preparar das bodas, para participar das bodas. As bodas estão sendo preparadas e ainda não começou. E aqui é o fim da grande tribulação. Agora você lute. Não, aqui, pastor César, o senhor está cometendo um erro histórico aqui. Cronológico, melhor dizendo. Porque a igreja já está preparada. Quando é que Jesus volta aqui? Jesus volta no versículo 11. 2, 3 versículos à frente. Então Jesus está voltando no versículo 11, mas no versículo 8 a igreja está preparada, já está adornada, as bodas já aconteceu. E aí ele chega. E agora ele vem com uma igreja. Exato. Ele vem aí acompanhado aí dos vai acontecer santos. as bodas. Então é justamente o contrário do que o senhor está falando. Então peraí, porque as bodas acontecem em Cristo. Primeiro, a igreja está no céu aqui. Segundo, a igreja já está vestida de linhos. Segundo, a bodas já aconteceu. Antes do versículo 11, já aconteceu a bodas. Aonde? Me mostra o versículo. Está aqui, está no texto que você Tá leu, bom, amigo. lê Então está aqui, ó. Olha, bem-aventurados que têm sido chamados à ceia... O versículo de número 9. Tá. Bem-aventurados que têm sido chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Disse-me ainda, essas são palavras fiéis e verdadeiras. Então me prostrei antes os seus pés para o adorar. E ele me disse, vê, não faças tal, sou seu conservo. Então, aonde está escrito que já aconteceu? Já estão sendo convidados para as bodas. Que vai acontecer, exato, então, vai com a chegada do noivo. Então, quando o noivo chega, acontece as bodas. Amigo, e não tem como que o noivo está no versículo 11, já voltando, acompanhado da igreja. Então vamos lá. Qual é o problema aí? Você está enxergando, você está tendo uma visão que não está no texto, onde a festa das bodas já aconteceu. Mas está escrito. Só que o noivo vai chegar nos 2 versículos na sequência. Então, vou dizer o que está escrito. E aí não tem como lutar com o que está escrito. Está escrito assim, ó, versículo 7. Alegremos, exultemos, demos glória. Chegaram as bodas do Cordeiro, cuja esposa se preparou. Ela se preparou para a festa. Céu. Não, aonde está no céu céu aí, meu Deus? Não, Jesus está onde aqui? Está na terra? Jesus não está nesse texto aqui. Ele vai chegar no versículo 11. Ele vai chegar no 11. Então agora leia a sequência do 11. Então vamos lá. Jesus vai chegar. No 11 ele vai chegar no céu ou na terra? Então vamos ler o texto. No 11 ele vai chegar no céu ou na terra? Ele vai chegar na terra. Pronto, mas ele vem do céu. Então tá bom, vamos lá. Vi o cavalo, 7. o versículo 11. Vi o céu aberto e um cavalo branco. O que estava montado sobre ele chama-se fiel e verdadeiro. Quem é esse aqui? Cristo. Ele está vindo do céu para a terra. Ele está vindo do céu. Ele pra está onde? no céu, vindo para a terra. E a igreja está aqui na terra preparada. Não, senhor. É só ler não o texto. É o texto diz. É só ler o texto. Alegremos e exaltemos. Não, verso 12. Os seus olhos eram como chamas de fogo, a sua cabeça estavam muito diamantes, tinha um nome escrito que ninguém sabe. Vestia uma capa imersa no sangue e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Agora, verso 14. Os exércitos que estão no céu seguiram-no em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Da sua boca sai uma espada. Então a igreja aqui, vestida de linho agora, acompanha o noivo para a terra. Claro, o que acontece no arrebatamento. A visão pós-tribulacionista, inclusive a igreja nem vai para o céu.
É o chamado teoria do ioiô, então que vamos lá. a igreja é arrebatada até os ares e volta com Cristo. Então vamos lá. Ela não vai para o céu, não acontece as bodas. Vou sair do assunto que você não está conseguindo e vou ter que me defender agora desse ataque, né? A visão pós acredita que a igreja vai para o céu. A nossa pátria não é aqui. A nossa eternidade é nos céus. Tá certo? Então, você pode acusar outro pós-tribulacionista disso. A mim não. A minha expectativa Quando que a igreja vai para o céu? É celeste. Quando Jesus volta, a partir do momento que Jesus volta, a igreja é arrebatada para encontrar o Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor. No céu ou na terra? A agenda da igreja é a agenda de Jesus. No céu ou na terra? Aonde ele estiver. Não, aqui está no céu. No céu, é. Então, no capítulo 19, a igreja está no com céu, ele. pastor. A igreja está descendo do céu com ele. Se ela está descendo do céu, ela está onde? Porque ela encontrou com ele no arrebatamento. Mas ele está até chegando. posso- Então, É a sequência do texto. Queria até Então, mas deixar uma você não pergunta. responde o versículo 7 a 10. O versículo 7 a 10, as bodas estão preparadas, elas não aconteceram. As bodas estão preparadas, a igreja está preparada. O que falta? Falta o noivo. Ou seja, a igreja fez as bodas sem o noivo. Pois não, pastor Bispo. Não, eu só queria perguntar, porque a gente afirmar que esses exércitos também, a igreja, sem entrar no contexto pós, pré e tal, mas também falar que esse exército é a igreja também é difícil a gente... Não é, Bispo G, porque aparece vestido de linhos finos, que é a justiça dos santos. Aqui eles estão vestidos. Mas é uma... Não pode ser anjo. É uma prática... Anjo vestido de linho fino por causa da justiça dos santos, mas não tem nada a ver. é uma forma de expressão daquilo que é puro. Exércitos, E porque agora Cristo anjos vem para também. combater o anticristo, o falso profeta, dar fim à grande tribulação. Então, agora é um momento de batalha, né? É um momento de guerra. Inclusive, quando eu relacionei as duas séries de passagens, são muitos textos bíblicos que falam desse evento futuro envolvendo a vinda de Cristo de maneiras diferentes. Então, a harmonização desse conjunto de texto bíblico é, no meu entender, a principal fundamentação do pré-tribulacionismo. Porque o que ocorre? Você mencionou minutos atrás o Antigo Testamento. O que o Antigo Testamento fala da vinda de Cristo e tal? É uma coisa muito curiosa, porque se falou muito da primeira vinda de Cristo no Antigo Testamento e profetas nem entendiam direito. Porque ora fala dele como Deus encarnado, como Filho de Deus, como Deus conosco. Daqui a pouco fala dele como servo sofredor. Ou seja, a primeira vinda de Cristo foi confundida nas profecias porque eles não viam que algumas profecias falavam da segunda vinda. Jamerson, eu vou te dar a oportunidade de... Então, assim, é extraordinário. No Antigo Jamerson, Testamento aparece essa confusão que o pós faz. Eu vou te dar a oportunidade de se retratar por uma fala que talvez imperceptivelmente você disse. Você disse assim, os profetas não entendiam o que eles estavam entendendo, estavam escrevendo. A oportunidade é a seguinte, você crê na inspiração plenária da Bíblia? Absolutamente. E o que tem a ver o entendimento dos profetas com o que Deus queria que eles escrevessem? Porque o conjunto da revelação não estava claro. Paulo fala que o arrebatamento da igreja era um mistério. Os profetas do Antigo Testamento eles não entendiam completamente nada que eles estavam escrevendo. Não entendiam. Ele sabe o que ele estava escrevendo, mas ele não compreendia todo o plano de Deus. Então tá bom. Então vamos lá. Deixa Os profetas do Antigo Testamento... Só um detalhe, desculpa. Agora sim, César, muito cuidado, né? Tentar imprimir em mim uma dúvida em relação à inspiração, inerrância, que não é o tema que eu estou aqui discutindo. Por isso eu estou te falando. Eu estou vou te dar a chance correto, mas se você, retratar, porque por me conhecer... Você diz assim, ó, por isso que eu estou te dando... Senão eu ia usar isso contra você. Sim, eu estou dizendo assim, você diz assim, os profetas, eles falam de uma vida, depois falam de outra, eles nem entendem. Não é isso. Não é isso. Eles não falam entendiam, compreendendo todo o desdobramento do plano de Cristo. De textos. Por exemplo, tem profeta falando da segunda vinda de Cristo. Sim. Perfeito isso. Gloriosa. Mas eles não, o que eu disse é que eles não entendiam todo o plano escatológico, então, o desdobramento de tudo tiraram isso. Uma vinda secreta de Cristo. E onde vocês... Da onde? Qual o conjunto de ideia de textos para tirar uma vinda secreta de Jesus, que ninguém vai perceber, os ímpios não percebem, e uma vinda de Jesus em duas etapas, sendo que Jesus Cristo nunca falou isso, nem os apóstolos. Bem, a partir do versículo 36 de Mateus capítulo 24, Jesus vai dar 5 exemplos de iminência da sua volta, que não combina muito. Eu queria perguntar para o César aqui, como é que, com a grande tribulação acontecendo, seja lá pelo período que 36? For, Mateus capítulo 24, a partir do verso 36. Tá, agora perguntar aqui o texto. Tá. A partir desse capítulo 24, verso 36, e em paralelo Lucas capítulo 17, acho que é a partir do versículo 13, então Jesus vai dar aqui 5 exemplos sobre a iminência.
E a iminência é uma doutrina que não combina com a igreja na grande tribulação. Eu te pergunto, por exemplo, como é que casavam, davam-se em casamento, continuam uma vida normal até a vinda de Cristo no final da grande tribulação, com todos os acontecimentos previstos para a grande tribulação? Anticristo, hecatombes globais, juízos acontecendo. Como assim? Como nos dias de Noé, comiam, casavam, davam-se em casamento. Lucas vai falar também de Ló nesse mesmo sentido. Então, assim, Jesus vai dar o exemplo. Não, faz a pergunta, eu quero responder. Sim, como é que durante a grande tribulação eles conduzem uma vida normal, que é o que o texto está falando, para que de repente aconteça a vinda de Cristo. Então, primeiro, o texto de Mateus 24:36 em diante não está chamando a atenção para a normalidade da vida, mas para que as pessoas não estavam nem aí para que o Noé estava falando. Assim como o mundo não está nem aí para o que a igreja está pregando. Então, é sobre isso que ele está falando ali Mas naquele como texto. que o mundo não vai estar nem aí, César? Com todos os acontecimentos descritos em Apocalipse, com as 7 taças, 7 selos, 7 trombetas acontecendo, estrela caindo do céu, terremotos, anticristo governando o mundo, como que o mundo não vai estar nem aí? As pessoas vão estar vivendo uma vida normal? Porque vez após vez, dentro do texto do Apocalipse, vez após vez, eu posso te mostrar pelo menos uns 4 versículos, onde diante de todos esses acontecimentos que você disse, a Bíblia diz assim, eles não se arrependeram e não deram glória a Deus. É disso que ele está falando. É desobediência. Então, a mesma coisa que aconteceu com Noé, acontecerá no fim. É disso que Jesus está falando. É muito simples entender. Você quer Não colocar é muito simples. Bom, para Não mim... é muito simples, porque todos os eventos apocalípticos estão acontecendo e o texto está dizendo que a pessoa casa, bebe, dorme, segue a vida normal. Depois, no segundo exemplo que ele dá de Ló, a mesma coisa, com os habitantes de Sodoma e E aí Gomorra. o texto diz assim, ó, não perceberam senão quando veio o dilúvio levou a todos. Levou todos. Esses que ele levou são salvos ou perdidos? Perdidos. Ok. Então os dois estarão no campo. Um será levado, outro será deixado. Perdidos. Quem é o levado? Levados pelo juízo. São perdidos? Perdidos. Então, eles são levados para onde? Não, eu sei. Eles são levados para onde, Jamércio? Para perdição. Eles Então, estão se eles sendo são levados, destruídos. se eles são levados para perdição, Não, meu amigo, eu acabou não o estou seu aqui, argumento. não estou aqui interpretando como alguns pré-tribulacionistas que equivocadamente liam nessa passagem o arrebatamento da igreja. Estou falando da doutrina da iminência, você Não, está mas confundindo. Então vamos lá. Jesus depois vai falar sobre, por exemplo... Me dá um tempo, você está falando muito, eu fico ouvindo muito, eu queria te dar um argumento. Você Então vamos pode lá. interromper. Então vamos lá. Assim como o casal, até que não entrou na arca e veio o dilúvio e levou a todos, os levados ali são os perdidos. Ok. Aí você diz, não, eu não sou igual. Tá, ok. Só que se os levados são os perdidos, a Bíblia diz assim será na vinda do Filho do Homem. Sei. Se os levados são os perdidos na vinda do Filho do Homem, então salvos e perdidos estão lá. Então como que Jesus arrebatou os perdidos antes? Quando que a parousia de Cristo acontece? Mas essa pergunta é que eu te fiz. É no final da grande tribulação. É no final da grande tribulação. Evidente. A sua pergunta não faz o menor sentido. Então os salvos aqui... os o que eles estão fazendo aqui se eles já foram arrebatados? Bem, vamos lá. Né? Posso só dar sobre isso? Vontade. Acho que cessa está um pouco o debate que nós estamos tendo. Porque acontece o seguinte, nós estamos vendo também e estamos analisando como se fosse a palavra de Jesus tudo. Nós estamos entendendo que tem um escritor que estava ali, que ele tinha um sentimento. Houve cartas de Paulo que foram escritas antes de Mateus e assim por diante. Aqui diz assim, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. A doutrina da iminência está aqui. O próprio escritor, a gente às vezes interpreta como a fala de Jesus. Isso é um escritor que após a situação ter acontecido, ele verificou e fez. Eu deixei escreveu. Uma pergunta clara. Aonde está escrito que a volta de Cristo é secreta? Aqui está dizendo, o texto que você usou, está dizendo os dois estão juntos e vai acontecer essa chegada. E os ímpios vão ser levados. Se os ímpios vão ser levados e os salvos deixados, o arrebatamento já não tinha acontecido? É uma conta que não fecha. Qual o contexto de que é ímpio aqui? Que eles estão sendo levados. Fala da separação. É que Jesus aqui... Não, porque ele fala assim, nos dias de Noé, comia, bebia, dava casamento, e não se deram conta até que Noé entrou na arca. E veio o dilúvio e levou a todos, ele levou os ímpios. César, o dilúvio os levados são os ímpios. Não me permite uma coisa. Eles foram preservados. Os levados pelas águas do dilúvio, bispo, são os ímpios. Sim, eu entendo. Os salvos são os que ficaram dentro da arca. Então, mas isso é uma analogia, eu não posso dizer que é isso que vai acontecer.
Mas é o que Jesus Cristo disse Não, na não, sequência. não. Ele está dizendo, ele está dando um exemplo, ele não fala. Então vamos lá, que ele diz assim, ó, ficaram. não perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Todos que foram levados pelas águas do dilúvio são salvos ou perdidos? Não, não. São perdidos, certo? São perdidos, Ok. levados pela Aí água ele do dilúvio. continua assim, Não... ó, assim será na vinda do Filho do Homem. É. 2 estarão no campo. Um será levado, igual os que foram levados na água do dilúvio. Não. E o outro será... Ah, não? Não está dizendo isso. Está Olha, falando porque de uma o que separação de quem Entendi. de quem é e quem não é. Não está dizendo a maneira. Então, o dilúvio naquele momento, quem foi preservado na arca é que estava com Deus. E os levados são os perdidos. Não, aqui nos levados, aqui no contexto, eu acho que Então, são levados ao céu. Minha interpretação. Pessoal do Porque são dilúvio levados também? para Deus. Não como o dilúvio. Os que ficaram com Deus são os que estavam preservados. Bom, aí o que Jesus Cristo diz é o contrário. Ele Olha, diz- o entendimento que eu tenho dessa passagem é o seguinte: a partir do versículo 36, Jesus dá 5 exemplos. Tem que virar para... Bispo, tem que ok. virar para o... É verdade, isso mesmo. Eu queria então os textos que eu pedi, né? Onde que tem 2 etapas na Bíblia. Eu estava fazendo uma exposição e eu disse que toda teologia, ela é uma construção de paralelos bíblicos, do conjunto da leitura bíblica, você chega a determinadas conclusões. Por que chegamos à conclusão de 2 fases, ou arrebatamento e revelação de Jesus, ou a parousia de Jesus como eventos diferentes e não concomitantes? Por causa de uma série de textos bíblicos. Agora que começamos a estudar escatologia para valer nos últimos 200 e poucos anos, etc, etc, agora nós nos deparamos com um conjunto de fatores que exige uma revisão do ponto de vista pós, que foi majoritária até então. Então, o que acontece? Primeiro argumento, primeiro pilar do pré-tribulacionismo, um conjunto de passagens bíblicas que são discrepantes. Eles só podem ser perfeitamente harmonizados se a segunda vinda de Cristo for em 2 fases. Primeiro argumento que eu usei. Segundo, a doutrina da iminência só se justifica se o arrebatamento for pré-tribulacional. E a doutrina da iminência, eu estava defendendo aqui no bloco anterior, que no capítulo 24 de Mateus, a partir do verso 36, Jesus dá 5 exemplos da doutrina da iminência, que é Noé e Ló, né? Depois, o ladrão de noite, que vem como um ladrão. Depois, o servo fiel, aquela questão dos servos. Chama, mas ele não vem As como ladrão 10, pros salvos. Então, as 10 virgens, a parábola das 10 virgens, e a dos talentos. Ou seja, são 5 exemplos que Jesus fala que não há nada que preceda Eu vou pensar, esse momento do arrebatamento. Eu vou pensar Só um é possível. Então, só concluindo esse raciocínio, fora outras passagens que falam de Jesus voltando a qualquer momento, eis que cedo venho, sobre vigilância, sobre estar preparado para a vinda de Cristo, se ela não ocorre antes da grande tribulação como um evento distinto, então essa doutrina, a gente fica com um grande problema Então vamos lá. hermenêutico bíblico. Vamos lá. Primeiro, os pré-tribulacionistas, eles estão matando devagarinho a palavra arrebatamento secreto. Você sabe disso. Vocês não usam mais essa palavra, porque ela não é bíblica, entende? Muito embora vocês continuem com a mesma crença. Então eu nunca vou ouvir você falando, você que é um estudioso, de arrebatamento secreto, mas você cresceu falando isso. Seus pastores, todo mundo. Você fala. também. Eu também. Porque você era pré. Eu era pré. Correto. Mas um dos pontos que me deixou sair, que me fez sair do pré, foi não achar na Bíblia um arrebatamento secreto. Qualquer texto que você falar para mim, mostrar o texto na Bíblia, falar assim, tem uma série de textos discrepantes, mostra o texto. Porque mostra um texto da vinda de Cristo e eu vou mostrar para você que é público. Qualquer texto. Não tem saída para isso. A vinda de Cristo é um evento público. O fato dele aparecer lá como ladrão precisa ser entendido. Posso fazer uma pergunta? Pode, mas deixa eu só concluir, porque eu esperei sua exposição. Mas segura a pergunta aí, anota aí, porque às vezes tá na cabeça. Às vezes a gente esquece. O fato de você falar que Jesus vem como ladrão merece uma resposta. Porque, por exemplo, em Tessalonicenses 5, 1 Tessalonicenses, ele fala do arrebatamento, que no 4, você sabe. Na sequência, ele entra no 5, que não tinha capítulo naquela época, então é o mesmo assunto. Ele fala o seguinte, vós mesmos estáis inteirados com precisão que o dia do Senhor vem como ladrão na noite. Quando andarem dizendo paz, segurança, haverá repentina destruição. O que você chama de iminência aqui, está aqui, repentina destruição.
como vêm as dores de parto para dar aquela que está prestes a dar à luz, de nenhum modo escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão em trevas para que esse dia vos apanhe de surpresa. Essa doutrina da iminência é para o ímpio. Eu creio que Jesus vem assim. Mas eu estou aguardando. Mas você pode pregar domingo isso? Como? Posso. Eu prego que todo Jesus domingo. pode vir a qualquer momento? Mas se tem que vir o anticristo antes, se tem que vir a grande tribulação, as duas testemunhas. Para eu pregar isso, eu tenho que falar assim, ó. Quando andar dizendo paz, segurança, virá repentina destruição. Você é um teólogo, você conhece a Bíblia. O que diz lá em Tessalonicenses 2? Que a volta de Cristo e nossa reunião com ele não acontecerá sem que antes venha o filho da perdição. Esse texto vale um debate, né? Sim, mas o versículo 1 e 2 diz isso. Que a volta de Cristo e a nossa reunião com ele não acontecerá sem que antes venha a apostasia e seja manifesto o homem do pecado. E o evangelho seja pregado a todas as nações. Enfim, então existem essas etapas. Agora, que Jesus vai vir surpreender os crentes como ladrão na noite, não, isso é para os ímpios. Vocês não estão em trevas para que esse dia como ladrão não vos apanhe de surpresa. E aí mostra um texto onde Jesus volta que a gente mostra que esse evento é público. Ok. As três principais passagens sobre o arrebatamento da igreja, no entendimento pré-tribulacionista, é João capítulo 14, Evangelho de João capítulo 14, 1 Tessalonicenses capítulo 4 e 1 Coríntios capítulo 5. Onde é que nesses textos falam de todos os olhos vendo Jesus, a manifestação dele sendo pública para todo mundo? E nenhum deles. Pegando os textos correlatos. Então você precisa harmonizar passagens para chegar à sua conclusão de que aqueles textos diz respeito à parousia de Cristo. Mas você não pode falar isso, Gemerson. Porque a sua crença pré-tribulacionista... Mas a minha tese é essa. Você não tem versículos. A minha tese, por exemplo, 1 Coríntios fala que o arrebatamento da igreja, o harpazo, vai ser num abrir e fechar de olhos. Jesus promete João levar-nos, né, vir e nos buscar. Mas ninguém crê diferente. É no abrir e fechar de olhos mesmo. O olho verá isso? Em um átomo. A palavra que ali é átomo. Então que assim, você está colocando ali... assim, César, eu não tenho um problema com vinda secreta. É que o pós-tribulacionismo distorceu tanto essa questão que se tornou pejorativa. Então, vamos texto por texto. Você citou esse texto. É 1 Coríntios 15. Lê o texto. Que eu fiz com ele aberto agora. Eis aqui vos digo um mistério. Aqui, ó. Lê exatamente. Posso ler? Pode ler, leia. Não, leia então, você. Diz assim, ó. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos nós dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, que você disse o átomo. O átomo. Num momento, no abrir e fechar de olhos. E aí eu te perguntei como é que o mundo inteiro pode ver... Calma, não terminou o versículo. Ao soar da última trombeta. A última trombeta é antes ou depois da grande tribulação? A última trombeta não é a sétima trombeta, como você pensa, de uma série. É a última de qual? Essa última trombeta é de Deus. Tá, e a primeira é qual? A segunda é qual? Não, eu não sei. Eu só sei que o texto está falando da última trombeta e você está relacionando isso... A última, obrigatoriamente, ela tem que fazer parte de uma série. Senão falaria só trombeta. Não, a última em termos de não existir mais nada à frente. Então tá bom. Então se você pegar uma concordância e escrever última trombeta, é só pegar onde aparece trombeta a última vez na Bíblia. Isso funciona? Pode ser assim? Lá é a sétima trombeta, não é a última. Então tá bom. Se você colocar trombeta e pegar a última ocorrência de trombeta na Bíblia, então vai acontecer isso na sétima trombeta. Então a sétima é a última trombeta. Na interpretação do pós. Onde está um texto bíblico que fala isso? Não, é só me mostrar outra última trombeta. Então eu te mostro que a última trombeta aqui dita é a última trombeta. O pós confunde essa série de 7 trombetas de Apocalipse com essa trombeta. Não, com essa trombeta não, com essa última trombeta. Então, mas ela não está ligada às 7 essa série. Então ela está ligada a qual? Tem toda uma narrativa ainda vão acontecer muitas coisas nessa sétima trombeta. Não é a última das coisas, como professa aí. Bom, mas o ponto aqui é assim, aonde que nessas passagens... Só que nesse texto que você disse que está o arrebatamento, ele não está dizendo que vai ser num abrir e fechar de olhos. O que ele está falando aqui é que nós seremos transformados no abrir e fechar de olhos. Essa transformação está aí no Bíblia. É no conjunto. Exatamente. O conjunto dessa manifestação de Cristo para a igreja é num abrir e fechar de olhos. Então, mas isso é uma cortina de fumaça da sua parte, com todo respeito? Porque a minha pergunta não é essa. Você quer fazer parecer para as pessoas que eu não creio que o arrebatamento é no abrir e fechar de olhos ou a transformação dos corpos é no abrir e fechar de olhos. Eu creio. Só que aonde aqui está dizendo que isso acontece de forma secreta? Então, mas aonde nesse texto está dizendo que é pública?
só Você está no mesmo tamanho. Não, é só pegar... Ou seja, eu não quero aqui pretender... É só pegar então, mas... outros textos que falam do mesmo evento e você vai ver. Então, aí é o conjunto de passagens uma trombeta que eu te mostrei. Tocando. Dois conjuntos de passagens que são conflitantes. Aqui Jesus aparece nos ares, na outra passagem Jesus aparece sobre o Monte das Oliveiras, põe seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Aqui não há juízo nenhum nessas passagens então, de João, você tem dificuldade? De João 14, de Apocalipse, de 1 Tessalonicenses 4, 1 Coríntios 15, não há nenhuma menção a julgamento, a juízo. Outras passagens já falam de juízos dos ímpios. Ou seja, são passagens que falam de um evento futuro, mas elas têm características de eventos distintos. Então esse é um argumento que eu acho que o pós não responde. Porque as passagens, quando elas são comparadas, elas mostram eventos diferentes. Mas a falta de capacidade das pessoas em não conseguir fazer com que as passagens bíblicas sejam entendidas não pode ser usado como argumento. Você está usando como argumento assim, ó. Nós não temos capacidade de pegar esse texto e entender esses dois textos, porque então só tem um jeito, vamos separar em duas etapas. Então essa falta de capacidade, não, na minha opinião, com respeito, não é um argumento. Não, é assim, mas a nossa preocupação é apenas mostrar, César, por esses argumentos, doutrina da iminência, promessas de livramento da ira, essas passagens relacionadas que não são paralelas. Aonde na Bíblia tem tem alguém falando que vai vir duas vezes? Não tem. Como não tem na Bíblia um texto que fala que Jesus tem duas naturezas, que é trindade. Hoje, não tem? Então mostra um texto falando assim. Filipenses 2. Mas fala lá que Jesus tem duas naturezas? Assim, ele é homem e ele é Deus? No mesmo texto? Fala que ele é homem e que ele é Deus no mesmo texto. No mesmo texto? Claro que fala. Aonde que está? 2:5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual sendo em forma de Deus, não teve usurpação de ser como Deus. Estava com Cristo. Eu não vou falar que são duas naturezas. Você vai defender monofisismo aqui? Não vou defender. Eu estou dizendo que você não tem um texto para isso. Mas eu estou apresentando um texto. Vamos, não é um assunto. Vamos lá, Filipenses 2:5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual existindo na forma de Deus, morfe, Deus, ele é Deus. Então pronto. Não teve por usurpação o fato de ser semelhante a Deus, mas humilhou-se a si mesmo. Sim. E esvaziou-se, a palavra kenosis ali do grego, e sendo achado na forma de servo foi obediente até a morte de cruz. Natureza de Deus, versículos 5, 6, e natureza humana, o versículo 7 e 8. Agora, aonde está o texto dizendo que as duas coexistiram? Mas só se ele for duas pessoas. Só se Jesus for duas pessoas. Então ele deixou de ser Deus? Nenhum momento. Ele deixou de ser homem? Nenhum momento. Então é uma conclusão teológica. Não é uma conclusão teológica, é textual. Não, o texto não está dizendo que ao mesmo tempo... Na verdade, esse texto alimenta o monofisismo. Porque a sequência do texto é como se ele tivesse deixado de ser Deus e agora assumido uma forma humana sem permanecer como Deus. Eu acho que você precisa estudar o Concílio de Calcedônia. O Concílio de Calcedônia de 454. Mas o Concílio de Calcedônia é uma conclusão teológica. É isso que eu estou levando você a entender. Mas eu estou dizendo que o Concílio de Calcedônia vai estudar esse texto de forma mais profunda e você vai ver que a natureza de Deus está no versículo 5, 6. Eu creio nas duas naturezas de Cristo coexistindo. Eu creio nela. Só que o texto não está dizendo isso. Estava com Deus. É a conclusão. Cristo. Aí é a jamais. conclusão teológica. Sempre aparecem dois. Nunca vão aparecer a Trindade. Mas de dois sempre vai ter. A mesma questão com a Trindade. Não vai aparecer um texto claro. A gente vai ter que fazer um arranjo teológico, ver textos relacionados. Tá bom, faz o arranjo teológico, que tem duas. A volta de Cristo acontece depois, primeiro arrebatamento e depois a volta gloriosa. Só sobre a trombeta. A sétima trombeta toca é início do milênio. É outra trombeta. Pode reparar. É juízo. O reino do mundo se tornou do nosso Senhor, do seu Cristo, ele reinará pelo século dos séculos. Não, mas isso é o versículo 11, capítulo 11, não é? Capítulo... Deixa eu ver aqui. Capítulo 11. Então, aí é a última vez que uma trombeta é tocada, capítulo 11. O que acontece? O reino do mundo se torna do nosso Deus, o seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos, que é exatamente o que vai acontecer quando Jesus voltar. Então, mas ali o contexto é de juízo, aqui é um outro. Mas é que quando Jesus volta, bispo... São duas vamos lá. Trombetas diferentes. Quando Jesus volta, eu vou te chamar aqui, por exemplo, o que Paulo diz a respeito da volta de Cristo. Vamos ver se tem o povo salvo e no perdido ou não. Tessalonicenses, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, diz assim, ó. Vamos lá.
irmãos, nós nos gloriamos das igrejas de Deus, à vista da vossa constância na fé, nas perseguições e nas tribulações. Igreja passando tribulação naquele momento. Que isso vocês suportam. O que é um sinal evidente do reto juízo de Deus para que vocês sejam considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito agora estão sofrendo. Se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, ele dará alívio juntamente conosco. Quando? Quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Ele vai dar a paga para os ímpios e a paga para os justos. Quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Vamos ver se é secreto. Os justos estão lá, sofrendo. Tomando vingança contra os que não conhecem a Deus, contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, serão banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando Jesus vier para ser glorificado nos seus santos. Pronto. Amém. Qual a conclusão? A conclusão é que os santos estão sofrendo, tribulação, conforme diz o texto, e Jesus Cristo É que volta, dá paga para Mas os não tribuladores. é a grande tribulação, está falando de um momento. Eles estão também falando de um momento histórico, Mas né? aí Nós não Jesus podemos volta do separar. céu com glória nesse momento? Ou é só no último? Não, isso fala a respeito do futuro. Mas ali o momento que eles estão Então, mas os santos estão lá ou não estão? Estão. Então pronto. Não, deixa eu dar É, uma que, olhadinha. é para o pastor César, Bispo G, os santos aí é a igreja. Né? Ele consegue ler que durante a grande tribulação a igreja está lá no meio. Então, na interpretação dele, cabe. Né? O que eu gostaria, não sei quanto tempo ainda tem de programa, mas eu argumentei, primeiro, um conjunto de passagens que não é possível harmonizá-los fora da visão pré. Segundo, a doutrina da iminência não é possível ensiná-la fora da visão pré. Terceiro, eventos escatológicos não é possível situá-los no tempo, como a bodas e o bema, fora da visão escatológica do pré-tribulacionismo, a não ser que você alegorize. Fica complicado, fica mais complicado para o pós. E por último, não queria encerrar o programa sem mencionar a quarta razão, o quarto pilar que alimenta a visão pré-tribulacionista. São as inúmeras passagens bíblicas e o próprio modelo bíblico de livramento dos justos, da ira de Deus. Porque a gente tem que entender que a grande tribulação é um momento de juízo. Por exemplo, não pode ser confundido, a gente ouve muito pós dizer o seguinte, a igreja sempre passou por tribulação. Mas essas provações na história é para aperfeiçoamento da fé, é para crescimento da igreja, é para maturidade cristã, etc. Quando a gente está falando da grande tribulação, é juízo. Inclusive, a grande tribulação, em Apocalipse 6, verso 16, se não me falha a memória, fala que é a ira do Cordeiro. Então, o nosso entendimento é que a igreja não pode estar nesse momento de juízo de Deus sobre as nações, sobre o mundo, sendo a noiva. Como a noiva pode sofrer o juízo do noivo, a ira do noivo. Fora inúmeras passagens bíblicas que apontam com uma promessa de livramento desse momento. Por exemplo, Romanos capítulo 5, verso 9, 1 Tessalonicenses 1, verso 10, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 9, 2 Pedro capítulo 2, verso 9, Apocalipse 3 e 10. Ou seja, são várias passagens, evidentemente que o pós questiona essas passagens, tem lá uma interpretação para elas, mas são promessas claras, lendo as escrituras, né? Como a gente gosta de texto bíblico, que fala de livramento, que fala de salvação nesse momento. O juízo de Deus é para os ímpios. A ira de Deus é para os ímpios. Apocalipse capítulo 14, versículo de 9 a 12, ele vai dizer o seguinte, vamos lá, se alguém adorar a besta, a sua imagem, isso não é a igreja, recebe a sua marca na fronte ou na mão, também esse beberá do vinho da ira de Deus. A ira de Deus é para esses. Preparado sem mistura do cálice da ira de Deus, será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, não tem descanso nenhum, nem de dia nem de noite. Os adoradores da besta, a sua imagem, quem quer que receba a marca. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. A perseverança dos santos. Os santos aí do pastor César é a igreja. Mas quem que guarda a fé em Jesus? Se não é a igreja, Gemércio? Porque os santos estão aqui. O pessoal está recebendo marca da besta. O pessoal está sendo atormentado pela ira de Deus. E aí os santos, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Se esses que guardam a fé em Jesus não são irmãos, são o quê? Bem, você sabe a resposta. Não sei, é a igreja. O pré nunca negou a salvação durante a grande tribulação. Mas é a igreja. Porque estão lá. É a igreja.
Não entendi. É a igreja? Esses salvos da grande tribulação, há um debate dentro do próprio É um debate agora entre nós. É a igreja Sim, ou não? Eu entendo que não. Então você São defende dois salvos. tipos de salvos. Não, salvo é salvo. Agora, em que A época... momento que ele está... Então, peraí, ele é salvo, mas ele não é a igreja. Não vou mudar o tema do debate. Mas né? quem está mudando é você, eu estou nesse Não, texto, eu não estou... nesse texto. Eu só estou dizendo que a Bíblia tem promessa, a gente pode debater sobre o período da grande tribulação. O que eu estou querendo defender, o tema do programa é a vinda de Cristo em quantas fases. Eu estou defendendo o arrebatamento pré-tribulacional. Por 4 razões. Passagens bíblicas conflitantes só podendo ser harmonizadas na visão pré. Doutrina da iminência só pode ser ensinada na visão pré. Promessas, ou melhor, terceiro, eventos escatológicos não é possível situá-los fora da visão pré, bodas e tribunal de Cristo. E em último, promessas de livramento desse tempo de juízo. É que aí você tem que fazer uma ginástica, né? Uma ginástica hermenêutica, e colocar que a ira é separada do período da grande tribulação. Você quase que Mas o pré-tribulacionista não pode falar de ginástica. Porque vocês fazem uma maratona. Entendeu? Não, vocês não podem falar de ginástica. Nós fazemos um conjunto de textos Não, bíblicos. vocês fazem uma Relacionamos. Encerrar por aqui, precisamos das considerações finais de forma Começa breve. a chamar. Considerações finais, então. Muito bem. Bem, o debate, evidentemente, ele segue, né? Eu peço que você examine essas 4 evidências, esses 4 pilares que eu aqui defendi, passagens bíblicas não relacionadas, que mostram eventos separados, doutrina da iminência. Se você tiver coragem de pregar no final de semana agora que Jesus está voltando, fique preparado, né? Você só pode pregar isso se você for um pré. Promessas bíblicas de livramento da grande tribulação, que é a ira de Deus. Né? A grande tribulação é justamente isso, ela é exclusivamente para isso. Eventos escatológicos como a bodas do Cordeiro e o bema só podem ser situados corretamente dentro da visão pré-tribulacionista. Tá? E eu gostaria, eu até sugiro ao pastor César fazer uma reflexão, porque ele saiu do pré-tribulacionismo para o pós-tribulacionismo, talvez achando naquele momento da decisão que o pós era um porto seguro. E o pós-tribulacionismo não é um porto seguro. É tipo um apelo que você está fazendo agora. Eu vou fazer uma... Boa. Talvez você troque essa noite. Talvez uma reconciliação, né? Convidar o pastor César a reconsiderar, porque se há pontos difíceis de entender no pré-tribulacionismo, e um pré-tribulacionista honesto não pretende responder tudo. Há dificuldades, algumas nuances, há pontos obscuros também que a gente não consegue responder. Mas o pós também tem muito problema, que acho que ficou evidenciado nessa série de debates, e sempre que há aqui debate de pré e pós, a gente está vindo numa sequência de 3, né? O Juliano na quarta-feira, ontem o Joaquim e hoje eu com o pastor César, mostrando que o pós não é um porto seguro. Então talvez não foi uma boa escolha, né? Escolher o pós achando que estava resolvido todos os problemas e não estão. E você que está em casa, independente de qualquer coisa, que você possa orar no dia de hoje, Maranata, né? Ora vem Senhor Jesus. Essa é a palavra-chave da doutrina da iminência para a igreja. Bom, fala aí, já que é o final, fala suas redes sociais aí. Eu quero mandar um abraço para todos os alunos do Seminário Batista Livre. Vocês estão me vendo aqui com a camiseta bonita, né? Então, a opção de você estudar teologia presencial, de maneira ortodoxa, com um quadro de professores renomados, muitos que passam aqui pelo programa são professores no Seminário Batista Livre. Eu trouxe, inclusive, aqui uma série de... Né, são os módulos de teologia que você recebe estudando, né, no Seminário Batista Livre. Nós temos a unidade de Guarulhos, Vila Prudente, Zona Leste, São Miguel Paulista, Zona Leste, e Jardim Tremembé, Zona Norte. Você pode estudar teologia presencial no Seminário Batista Livre. Nos procure nas redes sociais, Instagram, Facebook. Vai ser um privilégio tê-lo como aluno. Muito obrigado. Pastor César. Pessoa que já chegou aqui, vou almoçar e esqueci, perdi a hora. Vamos lá. Vamos lá. Nos seus considerações finais, o Gemerson falou sobre... Ainda bem que não foi arrebatado agora, senão ia passando fome. Que o pré-tribulacionista tem pontos difíceis, né? Pontos obscuros, pontos que ele não pretende responder e tal, tudo mais.
É isso mesmo, o pré-tribulacionismo. Ele é feito de pontos obscuros e muito difíceis, e malabarismos. É muito complicado, porque chega um momento que você tem que negar textos bíblicos, né? Tem que negar textos bíblicos. Malaquias capítulo 4 mostra a volta de Jesus no Antigo Testamento, aquilo que o Jamierson falou, que os profetas não entendiam o que eles estavam falando, tal, mas vamos lá. Eis que o dia do Senhor vem e arde como fornalha, todos os soberbos, os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. Mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça. Então você tem aqui a volta gloriosa de Cristo, os ímpios ali e os salvos, aqueles que temem o nome do Senhor, recebendo Jesus como salvação, como o sol da justiça. Para vós que temeis meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação debaixo das suas asas. Saireis, saltareis como bezerros novos da estrebaria, pisareis os perversos, tal. Eu acho que é bem difícil mesmo, né, ter que pegar um texto claro como esse, ou o texto de 2 Tessalonicenses capítulo 1 que eu li, vários textos, e tem que falar assim, bom, aqui vamos ter que separar, porque Jesus não pode voltar com esses dois juntos, então vamos ter que separar aqui. Então, de fato, tem muitos pontos obscuros, de fato tem que fazer uma costura muito grande, não é fácil mesmo. Por isso eu comecei a ter dúvidas. Eu acho que esses pontos obscuros que o Jamierson falou que tem, muitos também são pontos de dúvida para ele, para qualquer pré-tribulacionista, como foi para mim. Então, por isso eu comecei a estudar e entendi que existia uma outra forma de entender isso, e não a forma como a minha igreja tinha decidido. E eu quero fazer o apelo agora, coloca a música de apelo aí pro Jamierson. Talvez você entrou aqui essa noite. Talvez você entrou aqui nesse debate confuso, com pontos obscuros para tentar harmonizar, mas eu quero te dizer, tô brincando. Mas é isso, gente. De fato, não tem texto para duas vindas de Jesus. Leiam Hebreus capítulo 9. Em Hebreus capítulo 9, aliás, esse é um texto bem usado pelo pré-tribulacionismo. Eu achei que o Jamierson ia sacar esse texto hoje, mas não foi dessa vez. Que é o 9:20 e poucos, né? Que vocês gostam. Em Hebreus 9, tem uma cadência de uma vez só. Versículo 6 fala que o sumo sacerdote entrava uma única vez para fazer a expiação. O versículo 8 está dizendo, dando a entender o Espírito Santo que o caminho do santo lugar ainda não se manifestou, mas o sumo sacerdote vai voltar. E Jesus já tinha vindo uma vez, então só falta uma vez. Aí ele fala que os homens estão destinados a morrer uma só vez. Então tem uma cadência de uma só vez. Essa cadência não é da minha cabeça. Acontece no versículo 1, no versículo 6, no versículo 8, no versículo 11. Tudo está dizendo que é uma só vez. Tem direito à réplica, não? Minhas considerações finais. Pelo próprio sangue, Jesus entrou uma vez e aí ele vai voltar uma vez. E eu termino com o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, capítulo 1, quando o anjo se apresenta, quando Jesus sobe aos céus, e aí o anjo diz, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subindo, do mesmo jeito ele vai voltar. E ele sobe à vista das pessoas, e ele voltará também à vista das pessoas. Não tem nada secreto. Quem quiser me seguir nas redes sociais, com todas as minhas redes é César Cavalcante, meu nome é com SZ, para confundir o inimigo. E também no YouTube, meu canal, se você está assistindo pelo meu canal, está escrito aí César Cavalcante, aperte o sininho, siga aí o YouTube, porque debates como esse tem todo dia aqui. Obrigado.